Os Ofanim são os anjos mais misteriosos mencionados na Bíblia. No Antigo Testamento, encontramos 108 referências a anjos, incluindo casos em que eles intervieram na vida de Abraão, Jacó e Moisés durante a peregrinação no deserto. Esses seres espirituais são apresentados como as hostes do céu e têm um impacto físico na realidade. Os anjos, assim como os demônios, pertencem a um mundo oculto e, embora não possamos tocá-los, eles podem influenciar as pessoas e até mesmo derrubar reis. Mas antes de continuarmos essa incrível história, bem-vindos ao meu canal Orações Inspiradoras. Se você deseja fortalecer sua fé, receber inspiração e mergulhar nas maravilhosas narrativas da Palavra de Deus, não perca tempo. Clique no botão curtir para mostrar seu apoio e incentivar a criação de mais conteúdo como esse. Se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e fazer parte desta comunidade espiritual. Receba notificações sobre nossos novos vídeos e seja abençoado com a palavra divina. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum momento especial de orações, reflexões e estudos bíblicos. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Entre todos os anjos mencionados na Bíblia, os Ofanim são particularmente intrigantes. O termo Ofanim, no hebraico antigo, refere-se a rodas, tanto as rodas comuns de carroças ou carruagens, como as misteriosas rodas no trono de Deus, mencionadas na visão de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio babilônico, um período difícil na história de Judá. Ele foi capturado e exilado juntamente com outros 10.000 prisioneiros em Jerusalém, profetizando na Babilônia, especificamente nos assentamentos de Tel Abib no rio Cabur. Seu ministério era essencial para os exilados, oferecendo-lhes esperança e advertências de julgamento. Ezequiel mostrou que, apesar do castigo, Deus ainda estava se comunicando com eles, demonstrando que não foram abandonados. Foi durante o seu exílio que Deus apareceu a Ezequiel, e ele teve uma visão dos Ofanim. Essa visão e sua mensagem profética foram de grande importância para o povo exilado, pois revelavam que Deus continuava presente mesmo nos tempos difíceis. Enquanto Jeremias pregava em Jerusalém, Ezequiel era a voz que se dirigia a AOS exilados na Babilônia, ambos trazendo mensagens igualmente poderosas de Deus. Deus usou esse encontro com os Ofanim para inaugurar o ministério profético de Ezequiel, apresentando-lhe uma visão surpreendente e misteriosa. A descrição dessa visão é complexa e desafiadora de traduzir, mas é essencial entender a totalidade da revelação. Ezequiel relatou que no 3º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto estava junto ao rio Chebar entre os exilados, os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Nesse momento, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, que era sacerdote e filho de Buzi, na terra dos caldeus, perto do rio Quebar. A mão do Senhor veio sobre ele, e ele testemunhou uma cena extraordinária. Uma nuvem negra com fogo intermitente e uma luz brilhante envolviam 4 seres iluminados dentro dela. Esses seres, apesar de possuírem aparência humana, eram distintos de seres humanos. Cada um tinha 4 faces diferentes: a de um humano, a de um leão, a de um boi e a de uma águia. As palavras de Ezequiel tentavam descrever algo que era incompreensível, e ele usou comparações como algo como metal brilhante no meio do fogo, para transmitir sua visão. Essas criaturas, identificadas posteriormente como querubins, possuíam também 4 asas e pernas retas, com pés semelhantes a cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. Os querubins são uma ordem de seres celestiais criados por Deus, e são mencionados na Bíblia logo após a queda de Adão e Eva. Ezequiel teve essa visão espetacular deles antes de ver os Ofanim. Assim, essa visão inaugural de Ezequiel marcou o início de seu ministério profético e apresentou-lhe seres celestiais impressionantes, os Ofanim e os querubins, como mensageiros de Deus em meio ao contexto do exílio babilônico. Os serafins são outro grupo de anjos reconhecidos nas Escrituras. Seu nome em hebraico significa os que queimam. Isaías 6 nos apresenta os serafins em uma visão poderosa e impressionante. Eles são descritos como criaturas ardentes, reverenciando e adorando a santidade de Deus. Além dos serafins, outro nível angelical notável é o dos arcanjos. Entre todos os santos anjos, apenas um ocupa a posição de arcanjo, e esse é Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Sempre que ouvimos esse nome, uma pergunta é evocada:
quem é como Deus. Miguel é considerado o mais proeminente e poderoso dos anjos, ocupando uma posição de liderança entre eles. Outro anjo importante cujo nome é dado nas Escrituras é Gabriel. Seu nome significa poderoso de Deus. Gabriel é conhecido por trazer grandes revelações sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Podemos ver seu papel importante nas visões dadas a Daniel. A relevância dos anjos permanece ao longo do tempo. A Bíblia mostra que muitas pessoas ilustres experimentaram comunhão com os anjos. Esses seres celestiais são parte indispensável do plano de Deus para os redimidos. A unção do Espírito Santo não substitui o papel dos anjos, como podemos observar no próprio Jesus Cristo, que, sendo o Filho de Deus, contou com o ministério dos anjos, desde o anúncio de seu nascimento até a orientação divina para sua proteção. No entanto, é possível limitar o ministério dos anjos em nossas vidas por meio da cegueira espiritual. Para experimentar o que Deus tem reservado, é necessário acreditar antes de possuir. Os anjos são seres espirituais, assim como o mundo demoníaco, e pertencem a uma dimensão que transcende nossa compreensão. Embora invisíveis aos nossos olhos físicos, eles estão ao nosso redor, ministrando conforme a vontade de Deus. É essencial lembrar que Deus é imutável, e o que Ele fez no passado, Ele continua a fazer hoje. Os anjos permanecem como mensageiros e servos de Deus, prontos para executar sua vontade e trazer ajuda e proteção aos seus filhos. Portanto, não devemos nos deixar enganar pela negação ou ignorância de sua presença e ministério, mas sim confiar na obra invisível e poderosa que Deus realiza por meio deles. As rodas mencionadas na visão de Ezequiel 1 desempenhavam um papel importante na descrição da natureza divina de Deus. Ezequiel testemunhou a imagem de Deus em um trono semelhante a uma carruagem, com rodas impressionantes e misteriosas ao redor do trono. Essas rodas simbolizavam a mobilidade e a onipresença de Deus. Elas estavam cheias de olhos ao redor, representando a onisciência de Deus, que vê e conhece todas as coisas. As rodas podiam se mover em qualquer direção, sem limitações, o que ressalta a onipotência e a soberania de Deus sobre toda a criação. Essa visão retrata a majestade e a glória de Deus, revelando sua natureza transcendente e a governança sobre o universo. As imagens de movimento e ação nas rodas ilustram a forma como Deus interage e governa o mundo, estando sempre presente e ciente de tudo o que acontece. Além disso, essa visão também reflete a santidade de Deus, representada pelos serafins que reverenciam e adoram constantemente a presença divina. Ezequiel testemunhou algo indescritivelmente glorioso que o levou a prostrar-se diante da majestade divina. No entanto, mesmo com toda a grandiosidade dos seres celestiais e das rodas ao redor do trono de Deus, eles reconhecem que sua missão é direcionar toda a glória e atenção para o Criador. Eles são mensageiros e servos obedientes, transmitindo a vontade de Deus e apoiando aqueles que herdarão a salvação. Apesar da grandeza e do número incontável de anjos, incluindo os Ofanim, eles são ofuscados pela glória indescritível do Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, a quem todas as forças do céu e da terra se curvam em adoração e reverência. Portanto, essa visão de Ezequiel e a descrição dos anjos na Bíblia nos revelam a grandeza e o poder de Deus, que opera através de seus mensageiros celestiais para cumprir seus propósitos e planos divinos. Eles são uma parte importante do reino espiritual e continuam a desempenhar um papel relevante na obra de Deus em nossas vidas hoje, ainda que muitas vezes invisível aos nossos olhos terrenos. Além da visão descrita em Ezequiel 1, o livro contém outras 3 visões importantes. Essas visões continuam a enfatizar a soberania de Deus, seu controle sobre a história e seu plano infalível que se cumprirá independentemente das circunstâncias. A segunda visão de destaque em Ezequiel é a visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, verso 1 a 14. Nesta visão, Deus mostra a Ezequiel um vale cheio de ossos secos e pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Deus então ordena que Ezequiel profetize aos ossos secos, e como resultado, os ossos se juntam, formando esqueletos completos, e em seguida, são cobertos por carne, tendões e pele. Essa visão simboliza a capacidade de Deus de trazer vida ao que parece estar completamente morto e desesperador. Ele demonstra sua autoridade sobre a vida e a morte, mostrando que nada está fora do alcance de seu poder restaurador.
A terceira visão importante é a visão do templo restaurado. Ezequiel 40 a 48. Nesta visão, Deus leva Ezequiel em uma jornada para ver o templo restaurado com todos os seus detalhes arquitetônicos precisos. Isso representa a promessa de restauração e renovação para o povo de Israel, apesar das dificuldades e do cativeiro. Essa visão mostra que Deus é fiel à sua promessa de restauração e que seu plano de redenção será cumprido. A quarta visão é a visão do Rio da Vida. Ezequiel 47, verso 1 a 12. Nesta visão, Deus leva Ezequiel a um rio que flui do templo, e à medida que o rio avança, ele traz vida e cura a tudo o que toca. As águas do rio simbolizam a bênção e o poder de Deus, que trazem vida e restauração onde quer que fluam. Isso destaca a graça e o amor abundante de Deus, que trazem esperança mesmo em meio à devastação e desolação. Essas visões em Ezequiel reforçam os temas principais do livro: a soberania de Deus, seu plano infalível, a restauração de seu povo e sua bênção abundante.